Irmãos, eis a oportunidade. Eis diante de vós a oportunidade. Nós precisamos entender, queridos, que o Senhor coloca diante de nós a oportunidade de escolhermos. Escolhermos o que fazer, escolhermos como agir, escolhermos as atitudes para que o nome dele seja honrado e seja glorificado. E se hoje vocês estão aqui, foi a oportunidade que o Eterno vos concedeu. Aproveite essa oportunidade para que possas louvar, adorar e escutar a voz do Eterno falando ao teu coração. Queridos, nos dias de Cristo Jesus, nos dias da igreja primitiva, há 2000 anos atrás, existia uma doença terrivelmente difícil, a chamada lepra. A lepra, até hoje ela está controlada, mas a lepra naqueles tempos ia desmanchando as pessoas. As pessoas iam perdendo seus membros. Mas não ficava apenas nesse sofrimento, apenas nessa dificuldade física. A igreja não aceitava o leproso. A sociedade não aceitava o leproso. A família rejeitava os seus entes queridos leprosos. Estes eram colocados em lugares distantes, afastados. Não tinham convívio social. Não tinham amizades a não ser com os próprios leprosos. Dizem os historiadores que eles carregavam pendurado no pescoço um sino para que as pessoas pudessem ouvir quando estivesse passando o leproso. Na verdade, não era lhes permitido estar no meio da sociedade, no meio da cidade, não era lhes permitido estar na igreja. Na verdade, eles estavam totalmente isolados. Mas, se porventura, andando pelas estradas, eles carregavam um sino para que as pessoas que passassem pudessem reconhecer o leproso ali. Eram considerados imundos. Tinham que gritar: eu sou imundo, eu sou imundo. Irmãos, é difícil, não é verdade? Como é difícil. Imagine o sentimento dessas pessoas, o coração dessas pessoas, imagine como essas pessoas se sentiam. É difícil imaginarmos, muito difícil. No entanto, amados, Jesus os amou. Oh, glórias! Jesus os amou. O Senhor os encontrou pelas estradas, achegaram-se a Cristo gritando: Jesus, oh Jesus, tem misericórdia de nós. O Senhor olhou para essas pessoas e os amou. O Senhor moveu na vida deles e houve ali salvação. Foi a oportunidade, amados, foi o momento especial. Eles encontraram com Cristo Jesus, a oportunidade apareceu, surgiu diante deles, não deixaram passar. Quantas vezes as oportunidades aparecem diante de nós e nós as perdemos? Quantas vezes? Seja para louvar o Senhor na vida profissional, quem sabe na vida sentimental, as muitas oportunidades que a vida nos oferece, muitas delas o Senhor que nos proporciona. Outras, claro, é o inimigo para destruir a vida do ser humano. No entanto, é preciso estarmos em comunhão com o Senhor para que haja discernimento e desta forma, irmãos, passarmos pela porta aberta. Oh, glórias! Eis a oportunidade diante de cada um de nós. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, temos a oportunidade de entender que Cristo Jesus é aquele que cura leproso, é aquele que cura canceroso. Jesus é aquele que cura o cara de Covid, mas também é aquele que cura da pior enfermidade, a enfermidade do pecado. Jesus é aquele que liberta-nos, libertou a mim, libertou-os do pecado. Jesus nos purifica, Ele nos lava, Ele arranca de nós toda sorte de mal produzido pelo pecado. Toda sorte de males, de dificuldades produzidos pelo pecado. Eis o porquê que nós não podemos de forma alguma deixar que a oportunidade passe. A palavra diz que hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Mas tempo oportuno para quê?
para acertar-se com Deus, para servir ao Senhor, para andar com o Todo-Poderoso, para amar o Criador, para ter um coração grato, para experimentar o milagre de Deus. Eis o tempo oportuno, amados. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 11. Ouça o que diz a palavra. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Era preciso ficar de longe. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Oh, glórias! Compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, glórias! Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Que seja a voz que fale aos corações aqui presentes, aqueles que hão de ouvir esta palavra, Senhor. Que teu Espírito venha testificar aos corações, para que hoje seja o tempo oportuno para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os amados, podem assentar-se. Queridos, veja como Jesus age. Veja como o Senhor age. Primeiro o Senhor dá a oportunidade. Não foi uma casualidade. Jesus estava passando por casualidade, estava passando por acaso naquele lugar. Amados, casualidade não existe. O Senhor move de uma forma poderosa, grandiosa. No entanto, é necessário que estejamos antenados, ligados, para que quando o Mestre passar diante de nós, eis o tempo oportuno, eis a oportunidade, que possamos, a exemplo desses leprosos, gritar: Senhor, oh Senhor, tens misericórdia, Senhor, olha para nós, Senhor, Deus, olha para nós, Senhor, faz alguma coisa por nós. E foi assim que eles agiram. Versículo 13, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Irmãos, quantas vezes nós estamos leprosos? Entenda a lepra como as dificuldades que você sofre no dia a dia, os problemas que atormentam a tua vida, o pecado que assedia o teu coração, as dificuldades. Entenda, vamos fazer uma analogia, a lepra como essas dificuldades. Quantas vezes nós estamos como estes homens, leprosos, andando por caminhos difíceis, caminhos complicados, isolados, sem saber o que fazer, sem solução, porque não há solução diante dos nossos olhos. Para estes, não tinha solução, amados. A solução para eles: viver isolado da família. Não era uma solução, mas era de certa forma o destino deles. Viver isolados da família, separados, jogados num canto, junto com outros doentes, vendo o sofrimento, vendo a dor, vendo as dificuldades, vendo os problemas. Esse era o destino dessas pessoas. No entanto, eles depararam-se com Cristo Jesus. Eles reconheceram o Mestre, reconheceram o Messias, reconheceram que passava ali o Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos ter os olhos abertos como esses leprosos, para reconhecermos que o Senhor passa diante de nós, que o Senhor está ao nosso redor para nos ajudar, para nos abençoar. Nós precisamos fazer alguma coisa, é a ação, irmãos. Nós temos que agir, nós temos que tomar decisões, e a decisão é clamar pela misericórdia de Deus, clamar pelo grande cuidado do Senhor para com a nossa vida. Oh, glórias! Nós não podemos nos conformar com as situações. Nós nos conformamos com as situações. Nós olhamos e não vemos solução e achamos que é assim mesmo e ponto final. Estes não se conformaram com a solução. Não tinha solução, na verdade, para eles. Mas quando eles visualizaram lá no horizonte
Uma pequena luz, a possibilidade, uma pequena possibilidade. Quem era a possibilidade? Era Jesus. Vamos lá, vamos clamar, vamos ver o que o Senhor fala para nós. Não vamos perder nada com isso. Nós achamos que somos muito importantes, não é verdade? Nós queremos que Deus age na nossa vida, só que nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para o Senhor. Se Deus quiser, é Ele que venha ao meu encontro. Amados, nós é que temos que correr ao encontro de Cristo Jesus. Nós é que temos que buscar o Senhor, nos entregar, deixar-nos mover pelo Espírito de Deus para que Ele haja poderosamente na nossa existência. Creia, creia, Deus pode mudar a tua sorte, Ele pode mudar a tua vida e neste momento Ele passa diante de você. Hoje é o tempo oportuno. Eis a oportunidade diante dos teus olhos. Glórias! Mas há algo interessante, irmãos. Algo interessante. Versículo 14, deixe-me lê-lo. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Nós queremos afagos do Senhor. Nós queremos nos arrepiar com a presença de Deus. Nós queremos que o Senhor envie um profeta. Nós queremos sentir algo, ver algo. Nós queremos tocar em alguma coisa. Nós queremos, amados, que nosso coração bata mais forte. Nós queremos levitar, quem sabe voar. É a presença do Senhor. Nós queremos alguma coisa sobrenatural. Para que a vontade do Senhor se manifeste na nossa vida. Nós queremos ver algo sobrenatural. Vocês sabem o que foi que os leprosos viram? Além de Jesus? Nada. Não viram nada. Eles viram o mestre, olharam para o mestre, Jesus distante, não encostou. Jesus não podia encostar neles, por incrível que pareça. Eles também não podiam encostar em Jesus. Jesus olhou para eles, veja o que diz no versículo. Disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Misericórdia. Sabe por que nós não somos curados? Porque a nossa lepra não é arrancada. Porque nós não recebemos o milagre de Deus na nossa vida. Porque o Senhor fala para nós: vai, mostra-te ao sacerdote. Vai, siga. Apenas isso. Mas nós não achamos que Deus vai fazer porque Ele não fez nada. O que foi que Jesus fez? Amados, o que foi que Jesus fez? Coloque-se no lugar desse leproso. Coloque-se no lugar desse leproso. Você precisa do socorro de Deus, de um milagre do Senhor. Aí você depara com o Messias. Aí Jesus olha para você de longe e fala: vai lá, vai no templo, mostre-se ao sacerdote. Só. Jesus não fez uma oração daquelas bonitas, Jesus não deu uns pulos, Jesus não andou de ré, não pulou, não saltou, não levitou, Jesus não passou o cuspe. Olha, em outra oportunidade passou o cuspe no olho do cego, dessa vez nem isto fez, Jesus não fez nada. Como crer? Como crer? Mas estava ali a oportunidade. Estava a oportunidade. Eu quero falar para você o seguinte: creia no poder de Deus. Creia no poder do Senhor. Creia naquilo que Deus pode fazer. Creia que Deus pode te restaurar. Que Deus pode te curar. Que Deus pode tirá-lo do buraco, tirá-lo da situação difícil. Que Deus pode mudar a tua sorte. Creia que o Senhor pode fazer algo diferente, algo inimaginável na tua existência. Que Deus pode mover céus e terra em teu favor. Creia nisso, apenas creia. E viva, claro. Viva Jesus, viva os princípios de Deus. Outro grande problema é vivermos os princípios de Deus, principalmente quando nós estamos leprosos. Como é difícil. Sabe por quê, irmãos? A nossa carne nos faz enxergar só as dificuldades. A carne só te faz enxergar as dificuldades. Qual a tua dificuldade?
É a fome? Não tem dinheiro para pagar as contas? É a enfermidade em si? Problemas financeiros? Seja qual for o teu problema, o que você consegue enxergar é o bicho feio, é o monstro das dificuldades. E ele é grande. E ele é grande. Ele é gigante. E cada dia avoluma-se diante de nós. E ele rouba-nos a visão do Senhor. Se esses leprosos amados tivessem ouvido essas palavras de Cristo, e eles conheciam a palavra, se eles tivessem ouvido esta palavra de Cristo Jesus, e revoltados com o Senhor, mas ele não fez nada por mim, como é que eu terei coragem de apresentar-me no templo? Primeiro, porque eu sou imundo, não tenho acesso ao templo. O que fazer lá? Esse Jesus não sabe de nada. Poderiam ter jogado um carro, uma multidão de palavras feias com relação ao Senhor. Como é que ele fala para eu me apresentar diante do sacerdócio se eu não tenho acesso ao templo? Eu não posso entrar. Eu sou imundo, eu sou leproso. Para de questionar o poder de Deus. Pare de questionar o que Deus pode fazer por você. Pare de questionar. Apenas faça. Apenas faça. Apenas faça. Apenas faça. A construção do templo da Igreja Missão Vivos. Nós temos aprendido dessa forma, não é, minha amada pastora? Nós temos aprendido, amados, a confiar no Senhor. E apenas fazer, e o Senhor tem feito a parte dele. Nós temos apenas feito. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. E o Senhor não tem nos deixado faltar nada. E é assim que Deus faz. Mas, se tivéssemos olhado para o outro lado, mas olha, quanto vamos gastar? 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, como é que vamos conseguir esse recurso? Como agir? É tão grande o monstro das dificuldades que perderíamos de vista a glória do Senhor. Para de olhar para as dificuldades. Teu Deus é maior. Teu Deus é infinitamente maior. Para de olhar para as dificuldades, porque não existia problema maior do que a lepra. O teu problema é grande? Sim, é grande. Tem solução? Tem. Tem solução. Para os leprosos, tinha solução? Qual solução, gente? Qual solução? Qual solução? Os médicos da época, a medicina da época, os farmacêuticos hoje são infinitamente mais sábios, mais capacitados do que o médico daquela época. Não tinha remédios, não tinha nada. Como amenizar aquela situação? Não tinha solução, gente. Mas Cristo passava diante deles. Oh, glórias! Cristo passava, irmãos. Não espere o toque do mestre. Não espere acontecer algo sobrenatural. Hoje o Senhor vai falar comigo. Relâmpagos no céu, vai chover canivete, vai aparecer um homem de Deus, olha, todo iluminado, um terno reluzente, vai aparecer algo grande falando: Senhor, eu sou o Senhor teu Deus que te falo. Sai deste barco, saia, apenas creia. Creia. Creia naquilo que Deus pode fazer por você. Não naquilo que os seus olhos enxergam. E esses homens amados, eles confiaram na palavra de Cristo. O texto diz que eles foram em direção ao templo, em direção ao sacerdote. O que aconteceu na jornada? O que foi que aconteceu na jornada? O que foi? Foram curados. Oh, glórias! Foram curados. Eles estavam andando e o Senhor operando na vida deles. Eles davam um passo e o Senhor arrancava o mal. Eles davam outro passo e Deus mudava a sorte. Eles davam outros passos e o Senhor foi fazendo o milagre acontecer. E quando eles chegaram diante do sacerdote, já não tinha mais lepra. Talvez os dedos já tinham caído de alguns. É feia coisa.
talvez a orelha, o pé, enfim, sei lá. Quando chegaram lá, estavam perfeitos. O corpo restaurado, as feridas saradas, os membros recompostos. Que dúvida? Não tinha dúvida. O Senhor tinha feito a obra na vida desses homens. O Senhor fez a obra. Eles viram o poder de Deus. Eles viram a glória do Eterno. Eles viram como o Senhor fez, como Deus agiu. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. E mais uma vez, lembre-se, eis a oportunidade diante de você nesta noite. Eis a oportunidade. Hoje é tempo oportuno. Hoje é tempo oportuno. Olhe para Deus. Não olhe para mim. Eu não posso fazer nada por ti. Olhe para Deus. Fale, Senhor. Senhor, olha a minha lepra. Eu preciso da cura. Eu preciso da restauração. Eu preciso de uma nova oportunidade. Agarrem-se ao Senhor. Grudem-se no Senhor. Não sejam pessoas que através dos atos e ações mostram que não amam a Cristo. Amados, sabe, um dos grandes problemas que nós temos, religiosidade. A religiosidade é uma lepra maldita na vida das pessoas. Elas estão acostumadas a ir 2 vezes, 3 vezes à igreja. Se acham no direito de cobrar de Deus todas as coisas, porém, no dia a dia, não serve ao Senhor, não amam Deus, vive no pecado, andando errado, a lepra correndo, comendo seus membros. E não se tocam, não acordam e acham que estão servindo ao Senhor. Cuidado com a religiosidade. Santo aqui dentro, santo lá fora, santo nesses momentos, santo 24 horas por dia. É assim que Deus quer e dessa forma que Ele exige. Eis aí o tempo oportuno de sermos santos. Amém? Mas versículos 15 a 18, olha só como o milagre de Deus se manifesta de forma poderosa. Versículos 15 até o 18. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. O detalhe, samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Oh, queridos, falta-nos a gratidão. Como somos ingratos. Olha só o que nós fazemos. Nós andamos errado. Não vivemos em fidelidade. Vivemos no pecado. A lepra que se manifesta de muitas formas, uma analogia com o pecado, com as nossas decisões erradas, com nossas atitudes, com nossas ações pecaminosas. Entenda a lepra nesse aspecto. Vivemos assim. E não temos lugar para Jesus na nossa vida. Mas queremos que Deus faça alguma coisa por nós. E falta-nos a gratidão. A gratidão para chegarmos diante do Eterno e falarmos, ó Jesus, tem misericórdia de mim, e louvá-lo ao Senhor por tudo quanto você tem, porque se você tem alguma coisa, foi Deus que te concedeu, mesmo você vivendo, dando passos errados, mas é o Senhor que te salva, é o Senhor que move na tua vida, é o Senhor que age na tua existência. Muitas vezes colhemos as coisas, colhemos os frutos dos nossos atos errados. Mas se você procurar viver a fidelidade, certamente, amados, a tua vida será pura, será santa e será no mover do Espírito Santo do Senhor. Mas o interessante, eram 10. 10 que estavam no estado, entre aspas, terminal. Amém? Estavam no estado terminal. Não tinha solução para eles. A solução era deixar-se comer pela lepra até o final. Não tinha solução. Encontraram-se com Cristo. Jesus move em favor deles. Sabe quantos voltou aos pés de Cristo? Apenas um. Sabe quem era esse um? Samaritano. Sabe quem eram os samaritanos?
inimigos dos judeus. Não se davam, diz a palavra que não se davam. Mas foi esse que reconheceu o poder do Senhor, foi esse que reconheceu a glória de Deus, foi esse que voltou para falar: Jesus, muito obrigado. Ei, Jesus, eu fui curado, eu tive a oportunidade da restauração da minha vida. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu milagre na minha vida. Nós não nos deixamos mover pelo Espírito Santo, não agradecemos o Senhor quando Ele move na nossa vida e queremos o milagre de Deus para ontem. Não é assim que funciona, irmãos. Não é desse jeito. Eles encontraram com Cristo Jesus o tempo oportuno. Encontraram com Cristo. Jesus olha para esses homens. Vai, nada mais. Vai e mostre-se ao sacerdote. Nada mais. Saíram daquele lugar. Tiveram coragem. Foram até o templo. Quando chegaram lá, estavam curados. Tanto é que entraram, mostraram-se ao sacerdote, e este voltou para agradecer a Jesus. E os demais? E os demais? Talvez você seja um dos demais. Eis o grande problema. Talvez você seja um dos demais, um que queira a cura, que deseja a cura, que deseja o milagre do Senhor. No entanto, o teu coração não tem intenção de voltar-se para o Senhor, porque você quer a cura, quer a restauração, quer que tudo se normalize na tua vida, para que tu possas viver segundo o teu próprio interesse. Irmãos. Pastor, ora por mim, porque meu estado é desse jeito. Estou enfermo, estou isso, estou aquilo outro. Oramos, vimos a cura. Mas cadê o vivente? Cadê esse povo? Quantos foram curados nessa igreja? Mas onde eles estão? Nos mesmos botequinhos de antes. Na mesma vida pecaminosa que levava anteriormente. Longe do Senhor como estavam. Veja como são as coisas. Muitas vezes não recebe. Porque o Senhor conhece o coração e sabe qual a intenção. Em outros casos, o Senhor faz o milagre acontecer, para que eles possam ver o poder, mas no dia do julgamento serão cobrados por isso. Serão cobrados. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos e deixar que o Espírito Santo do Senhor venha mover na nossa vida. Não coloque empecilhos, tenha um coração agradecido. Clame ao Senhor: Deus, dá-me um coração agradecido, um coração sensível. Senhor, dá-me um coração sensível, e aproveite as oportunidades, aproveite o tempo oportuno, jogue-se aos pés do Senhor, fale para o Todo-Poderoso a respeito da tua vida, a respeito daquilo que você precisa, mas viva aquilo que Jesus falar com você. Viva aquilo que Jesus falar com você. Mas pastor, Jesus não falou nada comigo. Errais por não conhecerdes a palavra. Aqui está a revelação viva de Jesus. Não precisa de nenhum profeta com sangue nas veias para falar, porque aqui está a revelação do Senhor, as respostas de Deus para a tua vida. Não ouve porque não quer. Não recebe o milagre porque não creem. Não recebe o poder de Deus porque não acreditam. Porque não fazem o mínimo que Deus exige, o mínimo que o Senhor pede. Não entregam-se. Cantamos um louvor há pouco que dizia que era preciso abrir mão de tudo. Nós não abrimos mão nem dos nossos males, quanto mais daquilo que é bom. Amados, nós amamos tanto o nosso estado ruim. Nós gostamos tanto da lepra. Entenda a lepra como o pecado, das dificuldades, os problemas, os males, e vai por aí. Nós gostamos tanto disso, que não abrimos mão de forma alguma. É mais ou menos assim: é meu mal preferido. Meu mal preferido. Tem um desenho animado que não é aconselhável para a criança, mas é legalzinho, as crianças gostam, porque tem uns bichinhos lá, que é tudo uns demoniozinhos. O nome é Meu Malvado Preferido. Tu tens um malvado preferido na tua vida?
Você tem um mal preferido na tua vida? Quantas vezes nós temos, não é verdade? Pensa aí. Dá uma revirada nessa cabeça e veja que tu curte o mal. Tu gosta do mal. Mas veja, amados, veja o que nós temos feito. Aí Jesus fala, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. E ele faz o quê? Vos aliviarei. Mas cansado de quê? Dos males, do sofrimento, das dificuldades, dos problemas, das enfermidades. Vinde a mim, aqueles que estão vivendo o mal do pecado. E eu vos aliviarei. Ah, isso não. Isso não. Ah, não. Fica lá, Jesus. É o tempo oportuno que se passa. É um dia que se passa. É um dia que se passa sem que o milagre aconteça na vida. Temos que ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Cristo. Ei, glórias, aleluias. Irmãos, esses homens, 10 pessoas, eles representam a nossa realidade hoje. Quantos estão nas igrejas, mas apenas um lembra de glorificar o nome santo de Deus? As igrejas estão cheias, entupidas, mas quantos estão de fato louvando e adorando o Criador? Nós temos que mudar esse nosso conceito, irmãos, esse nosso conceito de vida e deixar-nos tomar pela grande graça do Eterno. E concluindo esta palavra, versículo 19, Lucas capítulo 17. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa foi a resposta de quem? Do amado Jesus, do amado Mestre, do amado Messias. Para quem foi essa resposta? Para aquele que lembrou-se, viu um milagre, recebeu o milagre e lembrou-se de Cristo. Jesus fala para ele, levanta-te. Por que levanta-te? Estava prostrado. Ele estava prostrado, estava aos pés de Cristo. Jesus olha para ele, levanta-te, levanta-te e vai, siga a tua caminhada, vai em frente. A tua fé te salvou. Há um detalhe, irmãos, nesse tua fé te salvou e nesse vai. Primeiro, aqueles que são salvos, eles, no contexto da sua vida, está inserido no contexto, no sangue, no DNA, uma obrigação. Sabe qual é essa obrigação? Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Por quê? Aqueles que amam Jesus, seja quem for, mulher, criança, adolescente, enfim, homem, esses têm uma obrigação de testemunhar de Cristo. E quando Cristo disse para esse homem, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Entenda, levanta-te, seja santo, viva a minha verdade, ande comigo, seja meu, pregue o Evangelho, pregue, fale, testemunhe do meu poder para as pessoas. Não fique calado, não fique no teu lugar, não seja apenas alguém que vai à igreja aos domingos, mas que busque, que seja um homem de procura, um homem de vida, um homem de busca incansável, para que cresças cada dia mais na minha presença, para que seja cheio do Espírito, para que tenhas poder, para que expulse demônios, para que cures, para que tenha autoridade sobre os espíritos imundos. Estava tudo incluído neste vai, a tua fé te salvou. E isso se aplica para você e também para mim, evidentemente. E graças a Deus que se aplica a mim, porque não é peso, é glória de Deus na nossa vida. Amém? Oh, glórias! Eis a oportunidade. Hoje é tempo oportuno. Não permita que o tempo passe. Mas fale para Jesus, eu quero te servir. Eu quero te honrar. Eu quero ver a tua glória. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser instrumento. Eu quero ser vaso. Eu quero. Fale para o Senhor.
E lá no final, depois das vírgulas, coloca uma exclamação, coloca um ponto de exclamação. Jesus, tem misericórdia de mim. Clame pela misericórdia dele na tua vida, porque ele pode te curar, ele pode te restaurar, ele pode te mudar completamente. Amém? Crês nisso, igreja? Oh, glórias! Viva! Viva! Fé sem ação, ela é vazia, morta, sem utilidade. Não é fé, na verdade. Nós temos a obrigação de viver Jesus de fato. Oh, glórias! Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor para que Ele venha e fale conosco. Talvez você esteja nesta noite leproso, entrou neste lugar leproso. Entenda a lepra como os mais diversos males. Talvez você entrou aqui leproso, precisado de um milagre na tua vida. Jesus está diante de você. Agora é o tempo oportuno. Fale com o Senhor e Ele vai mover na tua vida. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas ouvir o clamor deste. Que Tu venhas mover de forma poderosa nessa vida. Que Tu venhas agir de forma grandiosa, Senhor. Que Tu venhas, ó Deus, trabalhar cada alma para que haja cura, que haja restauração, que haja renovação. Oh, meu Deus, para que haja, Pai, um reviver. Para que haja uma nova vida, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Deus, cura o leproso. Cura o enfermo, Senhor. Cura esse que está vivendo no pecado. Para que, Senhor, sejam purificados. E que Tu fales a esses, vai, a tua fé te salvou. Move nessas almas, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 956.